Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Vassoler e hoje a gente vai tratar do quê? Da lei que mais cai na internet, que vai fazer o Alphacom sair na internet. Eu tô brincando, mas pode ser verdade, mas é a lei 9455 de 97, que é a lei de tortura. O que a gente vai fazer? Ela é uma lei pequena, mas o que? A gente vai tratar artigo por artigo, são 6 crimes, e a gente vai ler artigo por artigo e vamos trabalhar conforme a necessidade, tá? Sem muito migué, porque a gente precisa bater ela rapidinho. Vamos lá, vem comigo para a tela. Então o que? Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima. Esse aqui é o primeiro crime. Para provocação ou de ação ou omissão de natureza criminosa, esse aqui é o segundo crime, em razão de discriminação racial ou religiosa. Agora vem aqui comigo para o quadro. O que a gente vai fazer? Algumas observações. Então a gente está tratando da lei de tortura e a gente vai dar nome aos crimes. O primeiro crime é a tortura o quê? Tortura, prova. O que é a tortura prova? O torturador vai implicar sofrimento físico ou mental para quê? Para que a pessoa, a vítima ou terceiro declare ou confesse alguma coisa. Tem que ser crime? Não necessariamente precisa ser crime. O que você tem que pensar? Vou te dar um exemplo. Lembra, esses exemplos são didáticos, não são reais, e eu não estou pedindo para que você faça isso, tá? Eu tenho que deixar muito bem observado isso aí, para que você não faça corte na internet e depois ali você fique me incomodando no Instagram, beleza? Então, o seguinte, uma pessoa está devendo para mim. Então, a fim de que ela se declare que ela está devendo para mim, eu implico violência física, não precisa ser somente física, pode ser uma violência mental, então violência psíquica, a fim de que eu consiga a declaração de que ela me deve. De mesma forma que um policial pode aplicar violência física ou mental para que a pessoa confesse um crime ou terceiro confesse o crime, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que eu posso aplicar a tortura de A em A para que o quê? B confesse um crime que ele cometeu. Então, eu estou aplicando aqui a tortura, prova, tá? Tortura, prova, em A, mas quem na verdade cometeu o crime foi B. Essa confissão, ela vale como prova? Ela não vale, tá? É inadmissível no nosso direito uma confissão feita por tortura, tá? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro crime de tortura que a gente vai observar. Vem aqui comigo para a tela. Então aqui, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando o quê? Sofrimento físico ou mental, tá? Então eu vou te separar isso aqui em 2 momentos para você. Esse aqui é o primeiro momento e esse aqui é o segundo momento. E eu vou colocar uma observação aqui para você, aqui no fundo do quadro, que é o quê? Na tortura, nós podemos ter o quê? Tortura. Para que haja tortura na modalidade tortura-prova, por exemplo, e isso vale tanto para a linha A, para a linha B e para a linha C. A gente já vai falar dessas duas aqui, tá? Fica calmo. Nós temos que ter o quê? O dolo genérico, que é o quê? O dolo genérico está ali falando no inciso 1. Causar sofrimento físico ou mental, mas você tem que ter o quê? Que é o mais importante? O dolo específico. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Cara, esse é o mais importante. Sem esse dolo aqui, você não tem a tortura prova. Você tem que ter a soma desses dois. Então, para que você tenha a tortura na modalidade prova, você tem que ter o dolo genérico, que está ali no inciso 1,
E você tem que ter o dolo específico. O que é o dolo específico da tortura prova? Com o fim de obter prova ou declaração. Então, se eu não tenho o dolo específico, eu não tenho tortura, portanto, eu não tenho o crime de tortura. De tortura, tá? Você ainda vai ter um crime, só que ele vai ser enquadrado em outra coisa. Pode ser uma lesão corporal, pode ser um homicídio, se for o caso, mas a finalidade, a intenção é o que vai decidir se a gente tem um crime de tortura, tá? Essa é a primeira observação que eu tenho para dar para você dos crimes de tortura. Vem aqui comigo para a tela de novo. Então a gente tem aqui o primeiro crime, que é o crime de tortura à prova, e a gente tem o segundo, que era para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Vamos aqui para o segundo. Aqui no segundo, a gente tem a tortura, crime. Que é a mesma coisa que eu expliquei ali no outro quadro, que você tem que ter o dolo genérico, mais dolo específico. Dolo genérico, aqui você pega o inciso 1, e o dolo específico, a letra B. Com o fim de praticar crime. Então, o que eu faço com a pessoa? Eu pratico tortura numa pessoa ou em terceiro para que ela pratique uma atividade criminosa. Quer um exemplo disso? Vamos pegar o exemplo da doutrina. Vamos supor que eu quero que um amigo meu ele pratique um crime. Então eu quero que ele... Vamos lá, vou dar nome aos bois. Eu quero que o meu amigo Rony vá lá e furte ou roube algum mercado. E para isso eu torturo o filho dele. Tá? Então eu tô lá torturando o filho dele, eu falo assim, cara, eu não vou parar enquanto você não for lá e roubar aquele mercado para mim. Beleza? Essa aqui. Então, eu tô torturando a pessoa ou terceiro para que essa pessoa ou terceira pratique crimes. Tá? Mas o seguinte, a observação mais importante, é somente crime. Somente crime. Eu posso torturar uma pessoa para que essa pessoa ou terceiro pratique uma contravenção penal. A contravenção não se encaixa. A contravenção é fato atípico, portanto não vai ser o caso do crime de tortura. Então é somente crime. Então eu tenho que torturar, causar violência física ou mental, psíquica, para que a pessoa cometa crime, e assim a gente vai ter a tortura na modalidade criminosa. Faltando um izinho aqui. Crime. Beleza? Vamos para o terceiro item. Em razão da discriminação racial ou religiosa. Então lembra, você tem que ler tudo completamente. Então aqui, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão da discriminação racial ou religiosa. Beleza, vamos para o terceiro crime, que é o quê? A tortura, eu vou colocar aqui para resumir, discriminatória. Discriminatória. Então, a gente tem o dolo genérico de novo. Eu vou frisar para que você lembre, você tem o dolo genérico, mais o dolo específico. Dolo genérico no inciso 1, dolo específico na linha C. Tá? Então você vai praticar violência ou grave ameaça em uma pessoa em razão de sua raça ou religião. Somente nessas duas possibilidades. Daí você me pergunta, tá, mas Matheus, eu sei alguma coisa sobre ideologia de gênero, sobre sua sexualidade. Vamos lá. Sexualidade, se encaixa nisso? Sexualidade. Se encaixa nessa possibilidade? Não se encaixa, tá? Se eu tivesse colocando essa possibilidade, eu teria uma analogia em Malamparte, o que a gente sabe que no direito penal não é possível, tá? A gente tem julgados no STF quando a gente fala sobre a lei 7.716,
que é a lei de discriminação racial. Na lei de discriminação racial, o STF já entendeu que é possível. Você tem essa analogia, você tem essa extensão. Na lei 9455, que é a lei que nos importa agora, que é a lei de tortura, nesse caso, não é possível, tá? Então, quando a questão for lá, e eu tô te falando por quê? Porque a questão vai tentar te pegar dessa maneira. Quando a questão fala sobre sexualidade, sobre ideologia, sobre seu pensamento, sobre sua sexualidade, não cabe, tá? Então, só é possível a tortura na modalidade discriminatória em razão de sua raça e de sua religião. Somente nessas duas possibilidades. Imagina que alguém queira fazer o seguinte: encontre com alguém na rua, em razão da pessoa ser da religião da Umbanda, e em razão disso aplique grave ameaça ou violência. A fim de quê? Porque somente por causa dessa religião, a gente vai estar diante da tortura discriminatória. Beleza? Ele é um crime. Aqui eu vou colocar aqui no final do quadro as observações que valem para tudo, tá? Então vem aqui comigo. Aqui a gente tem a tortura prova, mais o dolo genérico e específico. E aqui mais uma observação para vocês. Crime de tortura. Ele pode ser o quê? Ele pode ser praticado na forma comissiva, ou em outras palavras, por ação. E também a gente tem a possibilidade da forma omissiva, em sua omissão. A gente já vai ver as duas possibilidades. Crime comissivo, a gente já viu. A gente tem ali as três possibilidades. A omissão, a gente vai ver que no parágrafo 2º, nós vamos ter um tratamento diferenciado e é um crime propriamente omissivo. Beleza? Mais uma observação. Hediondez. Crime de tortura é um crime hediondo ou crime equiparado a hediondo? Via de regra, ele é um crime equiparado a hediondo. Mas o que quer dizer na prática? Mesma coisa. Na prática, é a mesma coisa, se não pior que hediondo. Mas, teoricamente, e para suas provas, ele é um crime equiparado a hediondo. Ele não está no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, mas a Constituição Federal e a Lei de Crimes Hediondos considera ele um crime equiparado a hediondo. É aquele famoso TTT, tá? TTT. Que é tortura, tráfico, e eu esqueci o último. Então, mas agora você vai ter que me lembrar depois ali nos comentários. Então, tráfico e tortura. O terceiro a gente descobre um pouquinho depois, mas beleza. Então, para sua prova, você tem que lembrar que a tortura ela é equiparada a hediondo. Todos os crimes de tortura, não. Tem essa exceção também. O parágrafo 2º do artigo 1º, ele não é considerado equiparado a hediondo. Somente o parágrafo 2º, tá? Os outros crimes, eles são equiparados a hediondo. Mas está bem específico, inclusive na Lei de Crimes Hediondos, que o parágrafo 2º, que a gente vai ver depois, que é a tortura por omissão, ele não é equiparado a hediondo, tá? Então grava isso aqui, que isso aqui é o que cai em prova. Beleza? Vamos ali para a tela. Vamos para o próximo crime. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tá? Esse aqui é a tortura
castigo. Também tem dolo genérico, mais dolo específico. Ambos estão contidos no inciso 2, o dolo genérico. Na primeira parte, e o dolo específico na segunda parte. O que eu quero dizer com isso? Lembra, não basta que a pessoa torture a pessoa. Tem que ter um motivo pelo qual. Nesses casos aqui, tanto nos primeiros itens que eu te falei, como na tortura-castigo. Um exemplo básico disso aí. Tortura-castigo. Cara, você tem um pai que é muito violento, ele fuma, e você tem o filho, que ele é bem louco da cabeça e ele gosta de aprontar bastante. O pai, como estava bêbado e queria aplicar um castigo a seu filho, perdendo um pouco a mão, ele pega o cigarro e vai lá, começa a queimar. E começa a colocar a bituca de cigarro acesa no filho. Como é que isso aqui vai causar uma intensa dor física? Lembra que a intensidade é importante na tortura-castigo, tá? Se ele causar somente um sofrimento físico, pode ser que não se encaixe. Mas isso a gente está falando de teoria. Na prática é bem complicado de você conseguir verificar esse tipo de situação. Mas na teoria, para sua prova, você tem que lembrar, é intenso sofrimento físico. A intensidade ela é muito importante. E ele tem que ser para quê? Para aplicar castigo ou medida preventiva. É isso que você tem que lembrar, tá? Esse aqui, ele não tem muito o que falar. E esse exemplo que eu te passei já vai resolver 92% das suas questões em prova, tá? Vamos aqui para a tela. Isso aqui eu tenho que te falar porque tem algumas bancas pequenas que elas pedem. Então, a pena para quem pratica esses crimes é de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Não cai em prova? Não cai. Mas quando cai, cai dessa maneira mesmo. E é uma pena de reclusão. Tá? Então, parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Beleza, vamos para o próximo crime aqui, que é a tortura. Tortura por equiparação. Aqui agora você vai ver o seguinte. Eu tenho dolo genérico, até aqui, ok. Mas eu tenho dolo específico? Rapaz, eu não tenho. Porque eu não tenho uma finalidade pelo qual ele consegue praticar essa possibilidade. Então veja comigo. Vamos supor que tem alguém que está preso, que está lá, privado de sua liberdade. E o que acontece com ele? Baixou a pombagira no cara e ele está no meio da delegacia de noite fazendo um auê, batendo na grade, brigando com os outros presos. E vai a pessoa responsável por ele e dá uma tunda de pau nele. Mas ele, cara, ele não tinha a necessidade de torturar. Só que o problema é que ele tá sob medida de segurança. Ele está privado de sua liberdade. O agente não tinha a finalidade de torturar ele para que parasse. Mas ele fez isso e então ele vai se encaixar na tortura por equiparação. Você veja que ele não tem a finalidade. Você não tem o dolo específico. Mas mesmo assim ele vai se encaixar nesse tipo de tortura, tá? É isso que você tem que lembrar para sua prova. Você não tem o dolo, você tem o dolo genérico, mas você não tem o dolo específico. Lembra? Ali nos primeiros itens que eu falei para você, aqui é um pouco diferente, tá? Vamos para o próximo. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em fase dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de quê? De detenção de 1 a 4 anos. Tá. Mais um crime aqui pra gente lembrar. Tortura. Tortura por omissão. Primeira coisa que eu tenho que lembrar vocês.
É hediondo? É equiparado a hediondo? Não é equiparado a hediondo. Não é hediondo. E muito menos equiparado. E a segunda coisa que eu tenho que lembrar vocês. Ele é um crime essencialmente omissivo. Tá? Então você pratica ele com base na sua omissão. Lembra o exemplo que eu dei para vocês do pai ali que fez o filho parecer que estava com catapora de tanta bituca de cigarro que ele levou na pele? Vamos supor que a mãe, ela pegue o pai praticando esses atos. E mesmo que ele não concorde com esses atos, ela se omite. Então ela tinha o dever legal de parar com essa agressão, mas ela não faz. Vai estar aqui encaixada na tortura por omissão. O pai vai estar na tortura de castigo e a mãe em tortura por omissão. Outro exemplo, que a pessoa ela tem que fazer o quê? Ela tem o dever de cessar, né? De cessar, de parar com a tortura. Então ela se omite. Então a gente está aqui na omissão. Ou tem o quê? Dever de apurar. Então a gente diz que o quê? Essa tortura por omissão, ela é um crime próprio. Não é qualquer pessoa que pode praticar esse tipo de crime. Você tem que ter uma qualidade especial. Essa pessoa tem que ter uma qualidade especial. Quando eu falo aqui em omissão, é a mãe que se omite quando o pai está praticando a tortura castigo. Quando eu falo em dever de apurar, você verifica aquele outro exemplo que eu dei para você. O delegado, ele vai de manhã na delegacia e ele verifica que tem um preso lá todo ensanguentado. Quando ele vai bater na câmera de segurança, ele olha assim: ah, eu sei qual que é o agente que for. Qual agente que praticou isso aí. Mas para não gerar uma inimizade na delegacia, ele deixa quieto. Então, o delegado, ele vai responder pela tortura por omissão quando ele tinha o dever de apurar, porque ele tem uma qualidade especial, por isso que a tortura por omissão é um crime próprio. Beleza? Vem aqui comigo na tela. E aqui a gente vai começar a falar das qualificadoras. Então, se da tortura a gente tem lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos, e eu falo da pena porque tem algumas bancas que cobram isso, e se por acaso resultar a morte, a reclusão de 8 a 16 anos, tá? Vem aqui comigo. Observações sobre as qualificadoras. As qualificadoras, você tem que fazer essa diferenciação, muda a quantidade da pena. Vamos falar da primeira, que é a de lesão corporal. A lesão corporal, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser grave, ou gravíssima. Tá, mas e a lesão corporal de natureza leve? Não existe essa qualificadora. O que vai acontecer? A lesão corporal de natureza leve, ela vai ser absorvida pelo crime de tortura, tá? Mas quando você tiver a lesão corporal grave ou gravíssima, vai incidir a qualificadora e vai mudar daí a quantidade da pena, que ela é uma lesão corporal, e a pena vai ser de 4 a 10 anos. Beleza? Vamos aqui para outra qualificadora, que é a de homicídio. Homicídio não, me desculpa. É morte. Se em razão da tortura acontecer a morte, nós vamos ter a qualificadora. E daí vai mudar a quantidade da pena. Começa a ser uma pena um pouco mais pesada. Que é uma pena de, na verdade, 8 a 16 anos. Por que eu estou falando das penas? Porque acaba caindo em prova. Tem algumas bancas que elas mudam a quantidade, ou fala que vai ser uma outra pena, inverte aqui, tá? Então por isso que eu tenho que falar desses aí, porque algumas bancas acabam cobrando. Mano, o que eu tenho que falar aqui pra vocês?
principalmente no caso de morte, você tem que ter necessariamente dolo na tortura. Dolo na tortura e culpa. Na morte. Então, necessariamente, eu tenho um crime o quê aqui? Préter-doloso, tá? Então, você tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Se por acaso eu torturo uma pessoa com a intenção de matá-la, a gente não está falando aqui de um crime de tortura. A gente está falando do quê? De um homicídio qualificado. Homicídio qualificado. E a tortura foi o meio pelo qual ele se utilizou. Então, se você tem a culpa na morte e o dolo na tortura, você tem a qualificador do crime de tortura. Se por acaso a tortura foi o meio pelo qual, a ferramenta que ele se utilizou, mas ele tinha a intenção de matar, a gente não está falando de crime de tortura. A gente está falando no homicídio qualificado. Beleza? Isso aqui para questão de prova, principalmente uma questão aberta, é muito importante. Vamos ali para a tela. Aqui a gente está falando das penas, do aumento de pena. Aqui a gente não está falando da qualificadora. Lembra dessa fração, a pena de 1/6 até 1/3. Então, se o crime for praticado por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência ou maior de 60 anos. E se por acaso o crime for cometido mediante sequestro. Esse aqui eu vou tratar bem rápido com você. Qual a observação que você tem que levar em consideração? A pessoa tem que saber, quando ela vai aplicar a tortura, que a mulher é gestante. Se por acaso for uma cagada, da mulher estar com 1, 2 meses de gestação, em que não é possível ainda verificar que ela está grávida, não vai incidir a causa de aumento de pena. A pessoa tem que saber que ela está grávida, tá? E outra coisa aqui que é a questão do sequestro. Para incidir essa causa de aumento de pena, a pessoa tem que se utilizar, tem que sequestrar para poder torturar com mais facilidade, tá? Isso aqui que vai dar a causa de aumento de pena. Vem comigo para a tela. A condenação acarreterá a perda de cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro de prazo da pena aplicada. Isso aqui é um efeito automático. Automático da pena. O que eu quero dizer com isso? Não precisa que o juiz aplique isso aqui, diga na sentença. A partir do momento que houve a sentença penal condenatória transitada em julgado, esses efeitos serão automáticos. Então ele vai perder a função pública e vamos supor que ele é condenado a 12 anos de prisão. Ele não vai poder exercer uma nova função pública pelo prazo dobrado, ou seja, 24 anos. Beleza? Vão aqui comigo para a tela. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, anistia ou, aqui você coloca, também indulto. Então, essa forma é bem simples. Então, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia e também indulto. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, que é o quê? A tortura por omissão, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Aqui, me alongando um pouco mais, mas o que eu tenho que falar para vocês? Aqui a gente está trabalhando com a lei. O STF tem um entendimento diferente do STJ. A prova não deveria cobrar isso aí de vocês. Não deveria vir uma questão falando sobre esse assunto. Porque provavelmente é uma questão que vai ser anulada. Então, se na tua prova estiver falando, segundo a lei 9455 de 97, que é a lei de tortura, um condenado por crime de tortura, exceto o parágrafo 2º, que é a tortura por omissão, ele iniciará o regime de cumprimento de pena em regime fechado. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Exatamente como a lei diz.
Agora, se a prova falar de acordo com o entendimento doutrinado, doutrinário, de acordo com a jurisprudência, vai estar certo ou está errado? A jurisprudência e a doutrina entende de forma diferente. Porque não é papel do legislador decidir qual que vai se iniciar o regime de cumprimento de pena. Isso é papel do juiz na hora que ele vai dar a sua sentença, tá? Então, lembra disso. Em uma questão subjetiva, uma questão aberta, isso aqui é prato cheio. Para a questão objetiva, tome esse cuidado, tá? Vem aqui comigo para a tela. E aqui a gente está disposto do quê? Artigo 2º. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local de jurisdição brasileira. Aqui a gente está diante do quê? Da extraterritorialidade da lei de tortura, que é o quê? A lei de tortura, ela vai sair do território nacional. Quando? Quando a vítima ela for brasileira ou o sujeito ativo que praticou o crime de tortura estiver em local de jurisdição brasileira. É isso. Não tem muito migué. O artigo 2º ele é bem objetivo nesse sentido. Então, nessas duas possibilidades, a lei de tortura vai sair do território nacional, que é o que a gente chama da extraterritorialidade da lei brasileira, e vai ser aplicada quando a vítima for brasileira, ou o sujeito ativo, ou o agente, como pode ser cobrado, estiver em local de jurisdição brasileira. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. 30 minutos? Então vamos lá. Dá para resolver uma questãozinha. No que diz respeito aos crimes tipificados da lei de tortura, assinale a opção correta. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça mediante imposição de sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação. Constitui aqui, letra B, infração civil, já mata essa aqui, e não crime à omissão frente à prática de crime de tortura, ainda que aquele que se omite tenha o dever de evitar ou apurar o fato delituoso. Aqui é a tortura por omissão, e a gente nem fala sobre infração civil, é uma infração penal, só ela não é considerada, faz essa observação, não é hediondo. Letra C. Os dispositivos da lei de tortura aplicam-se somente a delitos ocorridos no território brasileiro. Também não. Lembra que somente é um negócio bem complicado em provas e você tem que tomar esse cuidado. Aqui ela está errada por causa do artigo 2º, que é a lei que trata sobre a extraterritorialidade. Letra D. O fato de o agente do crime de tortura ser servidor público não constitui causa de aumento de pena legalmente prevista, o que é totalmente incorreto, que a gente fala aqui no artigo 1º, parágrafo 4º, que trata da causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3 quando o cara for agente público. Então vamos lá. Constitui crime de tortura constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, mediante imposição de sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação. O que é isso aqui? A tortura na modalidade prova. Então aqui, até nesse momento aqui, eu tenho o dolo genérico e o fim de obter informação é o dolo específico. Por isso que a alternativa A é a nossa alternativa correta. Tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Tem muito mais conteúdo para aprofundar na lei de tortura, mas isso a gente vê em outro momento. Com isso aqui que eu passei para vocês, vocês conseguem resolver muitas questões na prova e você consegue resolver a sua vida. Beleza? Fica tranquilo, vai ficar tudo bem e vem comigo para a próxima. Falou!